que será que meu Oni-chan tá fazendo todo dia com a namorada dele? Ensaiando! O que mais eles poderiam estar fazendo? Fala pessoal, Ryu aqui. Hoje vamos falar dos episódios 5 e 6 de Oshinoko, que tem a parte do final do ensaio e o comecinho da apresentação, que teve um momento que foi uma redenção que eu não esperava, e também tem vários outros momentos que são engraçados de se ver desse anime. E eu queria comentar pra você como foi. Mas antes disso, é claro, não poderia esquecer, mexendo descarado. Deixe seu like para ajudar o canal com o algoritmo, se inscreva para não perder os futuros vídeos e ative o sino de notificação, porque senão seu vídeo vai pro Macai e você nunca mais vai vê-lo. Dito isso, vamos lá. O episódio 5 começa com a Akane tentando conquistar o Aqua pelo estômago. Brincadeira, é que é verdade. Eles estão na casa do diretor, o mentor do Aqua, e ela tá tentando ajudar o Aqua durante a recuperação dele. Ela quer ajudar o Aqua, dos dois nesse relacionamento falso, ela que tá mais investida em isso ser real, até porque o Aqua salvou a vida dela na temporada passada, e ela quer retribuir o favor. O quanto ela quer retribuir o favor? Bem, eles têm uma conversa, a Akane pergunta pro Aqua por que ele quer atuar, e ele questiona ela que se dissesse que era pra matar alguém, ela não acreditaria. E ela diz que se fosse por isso, ela ajudaria ele a matar essa pessoa. Bem, eu acho que ela gosta muito dele, até mais do que seria saudável. Vai dar merda. E o que o Aqua e a Akane vão fazer de agora em diante é passar todos os dias depois do ensaio com a galera do teatro, eles vão ensaiar na casa do diretor. Isso preocupou a Ruby, porque ela estava estranhando, porque o Oni-sama dela não ia para casa depois do ensaio. Ela e a amiga dela de cabelo rosa encontram o Narushima, o ator ruim que todo mundo acredita que ele ganhou esse papel por causa do rostinho bonito dele. É isso que todo mundo tá falando. Narushima conta que Aqua está sempre saindo do teatro com a Akane. E aí a amiga da Ruby junta as peças e fala que o Aqua provavelmente tá cutucando. Ai. Essa foi... Olha, eu tenho que admitir que essa piada me surpreendeu. Primeira vez, inclusive, que a Ruby fica com o olho com a estrela preta. Que ela nunca ia perdoar o Oni-sama dela se ele engravidasse uma garota jovem. Muito jovem. Tipo como aconteceu com a mãe dela. A outra coisa que se destaca no episódio 5 é a treta com Kamoshida. Kamoshida é esse ator de cabelo verde. Ele estava tentando conseguir o número da garota de cabelo rosa pra... bem, tentar a sorte, vamos dizer assim. Mas o Narushima intervém e isso causa conflito no teatro. E ele acha que isso é antiprofissional. E o Kamoshida simplesmente caga na cabeça dele, dizendo que ele não deveria se meter no que não é da conta dele, porque nenhum ator bom ele é. Então como é que ele pode falar de profissionalismo? Então, basicamente isso é um conflito que eles têm aqui, que vai refletir depois, porque esses dois atores vão ter que lutar um contra o outro. Ele disse que ele não deveria falar de profissionalismo porque nem ator direito ele é, porque ele tá lá mais pela aparência dele do que qualquer outra coisa. Então, né? Complicado. Inclusive o Kamoshida conseguiu o número da Ruby. Tadinha da Ruby, tão inocente, velho. Também temos uma cena de rivalidade da Kana e da Akane. A história pinta elas da seguinte forma, que a Kana era uma estrela quando ela era criança e agora ela entrou em decadência desde aquela época, porque, bem, o comportamento dela meio que ferrou com a carreira dela e ela foi cada vez mais caindo no ostracismo. E nós temos a Akane tida como um gênio na atuação. Mas a gente descobre que a Akane, quando era criança, ela já atuou com a Kana. A gente não tem os detalhes do porquê ela tem uma rivalidade, mas a gente descobre que ela dizia que ela era fã da... que ela era fã da Kana. A fonte, a Kana. Ela puxou a capivara, descobriu isso e ficou zoando ela no camarim. Ai, Kana, sendo passiva-agressiva. Eu gosto muito de ver esse tipo de cena. E com isso resumimos o capítulo 5. Ele vai mais numa preparação para a peça. E no episódio 6, metade da temporada, finalmente chegamos à bendita peça. Uma história de samurai em que 21 espadas vão lutar entre si para decidir o destino do mundo. Na introdução vemos um viajante de roupa vermelha, o nosso protagonista. O nosso protagonista é interpretado pelo Himekawa, o ator premiado folgado. Ele encontra uma espada enterrada no chão. Qualquer referência ao rei Arthur é uma mera coincidência. Ele é atacado por Tsurugi, uma das espadachins que busca se tornar o rei do Japão. Ao pegar a espada, o protagonista se torna candidato a rei. E ele luta contra Tsurugi, interpretado pela nossa querida Kana. Que, rapaz, essa luta ficou boa, usando os cabos. Realmente a intenção daqui é representar uma luta de anime. Mas eu dou mais crédito à luta que tem no final. Já chegamos lá. O
Prota derrota a Tsurugi e ela se torna a sua serva. Pra quem tava cantando de galo, ela tá bem mansinha depois que perdeu a luta. O nome do nosso protagonista se chama Blade, aliás. Ela tá fora da competição, mas se no final das contas o Blade conseguir se tornar rei do Japão, ela se oferece para ser ministra. A espada que ele pegou se chama Espada do Juramento, e ao pegar ela, ele se torna um candidato a rei. Ao ganhar a luta, Blade e Tsurugi viajam até Shinjuku e encontram Kizami e essas outras duas garotas. Kizami é interpretado pelo nosso querido Narushima, o cara de cabelo roxo que é um péssimo ator, e todo mundo fica lembrando isso porque acha que vai dar merda a atuação dele. No segundo ato da peça, Narushima tem uma cena com um cara de cabelo verde, em que eles têm que lutar, e isso é um dos problemas da obra, porque ele é visto como um ator ruim, e que a atuação dele simplesmente fica bem distoante da atuação do restante do grupo, principalmente do Kamoshida, porque ele é um bom ator. Na verdade, é um excelente ator que respeita muito o material original e tem a habilidade de trazer vida aos personagens que ele interpreta. Por exemplo, o personagem que ele fez, o Momme, que ele não tem nada de igual a esse personagem, mas ele consegue dar vida ao personagem, consegue interpretar. Ninguém tá botando fé no Narushima, ninguém tá botando fé nele. Talvez a única exceção seja o cara que indicou ele, que ele introduziu o Kamoshida ao grupo, mas ele bota fé no Narushima. Ele falou, bom, ele tem uma boa aparência, ele tem uma boa voz, mas ele também notou que o Narushima tinha sempre que depois que ele interpretar o live action de romance, que ele estava se dedicando para se tornar um ator melhor. E realmente, ele passou 6 meses se dedicando e ainda estava com uma performance bem aquém dos outros caras do teatro. E a gente também descobre a história do Narushima. Começa com o ensino médio dele, em que ele no primeiro ano uma estudante mais velha levou ele, chegou nos finalmente com ele. E aí o Narushima percebeu que ele era popular, que meio que as coisas eram dadas de mão beijada a ele, e ele chegou à conclusão que ele não precisava se esforçar. As garotas vêm até mim, eu sou popular, eu meio que pratico bullying e todo mundo ri, pra que eu deveria me esforçar? Ele recebe um convite para os caras que entregam um cartãozinho na rua. Ele recebe um desses para ser ator e ele pensou, bom, eu preciso de dinheiro, os trabalhos de meio período são uma porcaria, por que não? Mas sempre com essa vontade de não se esforçar, de ser desleixado no negócio. Não, pra que se esforçar quando você tem tudo de mão beijada na vida? Ou pelo menos era isso que ele pensava. Mas ao participar do Switch Today, ele percebeu quão mal ele atuava, o quão mal as pessoas percebiam ele. E isso despertou nele uma vontade de melhorar como um ator. Então ele se dedicou, trabalhou duro e ainda ouvia muito bullshit de todo mundo. Da autora da obra do Switch Today, do Kamoshida, que é um autor muito melhor que ele, mas mesmo assim ele não via fruto, ele não via como ele conseguiria tirar uma boa atuação daí. E aí, conversando com o Aqua, ele dá a ideia de que, ao invés de melhorar todo o aspecto da atuação, ele gerasse emoção no público, fazendo alguma coisa que surpreendesse todo mundo. Como todo mundo estava vendo a atuação dele e achando uma merda, se ele criasse um momento de surpresa, ele poderia mudar o jogo. E fez. Ele fez um truque com a espada que foi realmente surpreendente. E a partir daí, ele descarregou toda a raiva, toda a frustração dele no momento da cena. Ele até, tem até um momento que ele tá lendo o mangá e tava tentando entender o que o personagem tava sentindo pra gerar a cena. E aí, ele vai chamando o personagem patético, de frustrado, e ele vai percebendo que tudo que ele dizia do personagem era como se ele estivesse falando de si mesmo. E aí, ele entendeu o que o personagem estava sentindo e ele pode usar isso na atuação. Acho que ficou muito bem feito isso daí. E todo mundo gostou. A autora do Tokyo Blade gostou. A autora do Switch Today, que era crítica ao trabalho dele, gostou também, acabou chorando. A artista que faz a parte de desenho do mangá de Oshinoko gostou. Então acho que todo mundo saiu satisfeito. Foi um excelente momento de redenção. Eu achei que a cena mais abstrata, ela bem intensa em alguns momentos, mas em geral ela meio que quebrou a emoção que o Narushima tava colocando na cena. Pra mim quebrou o ritmo. Mano, a cena dele com raiva, colocando força contra o oponente, foi realmente legal. Uma cena bem Battle Shonen. Então Tokyo Blade provavelmente seria o tipo de coisa que eu leria. E no final eu acho que foi um bom encerramento para o personagem.
Só achei a cena mais abstrata, um pouco estranha em alguns momentos, mas no geral eu gostei da experiência. Bom, e é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir aqui ao meu resumo dos episódios de Oshinoko. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal, dê like no vídeo, ative o sino de notificação e até a próxima. Tchau!